Por muito tempo, o cartão de crédito dominou as compras parceladas no Brasil, mas em meio a juros elevados e ao aperto no orçamento das famílias, um velho conhecido do varejo voltou a ganhar força. A gente está falando do carnê. Presente tanto nas lojas físicas quanto nas compras online, o crediário já responde por uma fatia relevante das dívidas dos brasileiros e vem sendo adotado até por consumidores de renda alta, em busca de parcelas mais baratas. Está na hora da gente entender juntos por que o carnê voltou com força e quando ele realmente vale a pena, né? Eu converso com o economista da Fundação Getúlio Vargas, Alberto Aizental. Bem-vindo, professor. Obrigado, Eduardo, e a todos que nos acompanham. Um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Professor Alberto, dados da Confederação Nacional do Comércio estão mostrando que o carnê já está respondendo por 16% das dívidas das famílias e é hoje a segunda forma de pagamento mais usada. Como é que o senhor nos ajuda a entender o que está acontecendo? Eu vou fazer uma breve introdução da questão do crédito de forma geral, porque eu acho que é relevante. Você sabe que em 2025 existe de financiamentos, de empréstimos para as famílias algo como 4,5 trilhões de reais. E quando a gente fala em financiamento e crédito, quer dizer que necessariamente é ruim tomar empréstimo, né? Em algumas situações, como comprar imóvel ou veículos, é muito salutar e é necessário. O problema é quando você toma empréstimo e financiamento para ou fechar as contas do mês, ou seja, a tua despesa é maior do que a receita, em questões do dia a dia, ou quando você vai comprar por impulso ou fazer uma compra desnecessária. Tendo feito essa introdução, a questão do carnê, do crediário em vis-à-vis o cartão de crédito é uma estratégia principalmente do lado da oferta. O que está acontecendo? Do lado da oferta, e o carnê era uma ferramenta mais antiga, usada em décadas anteriores, ela tem umas premissas importantes. Você sabe que um negócio, ele pode deixar de margem, dependendo do negócio, 5%, 10% ou 15%, depende do negócio. E as empresas, vamos supor as varejistas, elas pagam para as administradoras de cartão de crédito 4% do faturamento. Então você imagina uma empresa que tem 10% de margem, ela entrega para a administradora 4%. Então ela faz a conta, às vezes é muito melhor ela ter um sistema próprio de financiamento das suas vendas do que deixar para terceiros. Então, do lado da oferta, essa seria a explicação econômica. Tem uma explicação mercadológica importante que, quando você mencionou a questão do crediário, do carnê nas compras virtuais, ele não se aplica, mas nas compras físicas, principalmente quando você paga na loja, tem uma explicação que é incrível, que você fazer o teu cliente voltar à loja um mês depois para pagar o crediário, se ele tem que pagar na loja, isso acontecia antigamente, você acaba gerando fluxo na loja, se aumenta a fidelização, aumenta as vendas e acaba tendo uma nova compra. Então, isso era uma prática antiga e, na medida do possível, as varejistas estão tentando retomar isso, na medida em que, na hora de voltar no estabelecimento físico, você acaba realizando mais compras e acaba aumentando a fidelização, Eduardo. Interessante, né, professor? Muito interessante. A gente fica imaginando como é que as empresas conseguiram resistir até aqui com taxas tão altas das empresas operadoras das maquininhas e também dos cartões de crédito. Agora, pelo menos por enquanto, o carnê quando chega, dá para pagar à distância, não vai precisar voltar na loja. Mas, de fato, os lojistas querem voltar aos tempos áureos em que cada troca, cada pisada na loja era uma oportunidade de uma nova venda. Mas eu lhe pergunto agora, por que muitas lojas deixaram de ser apenas varejistas e passaram a operar quase como instituições financeiras, né? É por isso também, oferecendo crédito próprio, análise de risco, parcelamento direto. Qual é o impacto dessa mudança no mercado de crédito e no nosso bolso, no bolso do consumidor? Olha, se você analisa os diversos setores, chega um momento que você vê que quem está no topo da pirâmide são os serviços financeiros. Os serviços financeiros, eles não têm estoque, eles não têm tanto espaço, não têm o espaço físico, não tem a transferência da mercadoria física, não tem a logística,
Então, quando a gente faz uma análise e você vê especificamente no caso brasileiro, onde as taxas de juros são altas, o spread é alto. O spread é a diferença entre o custo da instituição financeira, entre aquilo que ela precisa de recurso, ou quanto ela paga para ter o capital, o recurso, e por quanto ela empresta. Essa é a diferença, é o spread. Então você vê que quem está no topo da pirâmide são os serviços financeiros. E vários negócios que são, a gente chama de brick and mortar, que são tijolo, que é aquele negócio físico, ele dá muito trabalho, as margens são apertadas e operacionalmente é complexo. E você vê que talvez vender roupa, vender carro, vender calçado, acaba, se você está na faixa de commodity, que é um produto comum, e não tem diferencial e não consegue ter tanta margem, aonde você acaba deixando margem é para o sistema financeiro. Então, por que não trazer para o seu próprio negócio esse ganho que é expressivo, essa margem que é expressiva, ao invés de entregar para um terceiro? Então, é como se todos almejam ser banco, todos almejam ser fintech. De certa forma, acho que essa seria a minha explicação, Eduardo. Isso significa também que o carnê deixou de ser apenas uma solução para pessoas de baixa renda, né? Está sendo uma solução para todo mundo, sobretudo para o lojista. Agora, as famílias de baixa renda continuam sendo as que mais utilizam o carnê, né, professor, como forma de pagamento. Só que elas reduziram o uso agora no ano passado. Seria um sinal de dificuldade financeira aí, de medo de se endividar ainda mais, porque a maioria já se endividou no cartão de crédito? Ou pode ser falta de limite? Olha, já que você tocou no assunto endividamento, vamos falar de alguns dados do Serasa agora, de novembro de 2025. Você tem 80,6 milhões de inadimplentes. É um aumento de 9% em relação aos 74 milhões do mesmo mês do ano passado. Você tem incríveis 321 milhões de dívidas, totalizando 511 bilhões de reais, uma dívida média dessas pessoas de R$ 6.300. Então, a questão da inadimplência, a questão de saturar a capacidade de pagar ou de tomar novos empréstimos é real. Então, de forma geral, macro, você está saturando a capacidade do todo. Agora, se parte dessas pessoas ou famílias, elas já saturaram a capacidade de pagamento ou estão inadimplentes com cartão de crédito, a alternativa é ir para outro meio, que seria eventualmente se endividar diretamente com o varejista através do crediário. Então, está sendo uma nova opção, uma opção que se abre em detrimento daquela que ela já não consegue mais pagar e fazer frente. Ou seja, é o crescimento da inadimplência em cima de uma inadimplência que já estava muito alta. E como você comentou com as famílias mais pobres, o cartão de crédito não era acessível às famílias mais pobres, elas não tinham essa facilidade. Mas a gente vê que nos últimos anos várias fintechs, aplicativos, eles conseguiram atingir essas famílias. Por um lado é bom, porque trouxe acesso a crédito àqueles que não tinham acesso através do cartão de crédito. Por outro lado, essas famílias, esses indivíduos acabaram entrando nessa situação de já chegar no seu limite de crédito, já estarem inadimplentes e tentarem agora procurar outras formas para ter mais crédito. E o crediário que nós estamos vivendo hoje é digital, né, gente? A gente fala em carnê, mas você vai receber no e-mail, ou provavelmente a parcela cai dentro do aplicativo da instituição. Ele é usado, inclusive, em compras online, né? Presente em praticamente todo o país. Agora, num caso ou no outro, professor, as pessoas continuam cometendo o mesmo erro, né? Elas olham apenas para o valor da parcela e não para o custo total da compra. Qual é o tamanho desse erro? Quão comum ele é? E como é que o consumidor devia agir? Olha, essa colocação é ótima, porque a gente está trocando o futuro pelo presente.
Então você vê, de certa forma, na sociedade, uma ansiedade em determinado consumo. Vou só abrir um parênteses, a gente não está falando em fechar as contas do mês, que é uma situação até perversa, não conseguir pagar todas as contas do mês e que tem todo um trabalho que deve ser feito, todo um exercício que deve ser feito. Mas o que a gente está comentando aqui é: você pega recursos e aplica, você tem um retorno sobre isso. Então, vamos supor que eu pego e falo, hoje eu não vou consumir, daqui em diante, vou pegar determinado recurso mensal e vou aplicar. Vamos dizer, caderneta de poupança, que é básico, que ela rende 6,17 ao ano mais TR, vai dar 7,5% ao ano, grosso modo. Eu pego o recurso, eu aplico, eu ainda tenho um retorno. Ou seja, esse meu bolo vai crescer, eu vou ter mais dinheiro e lá na frente eu pego o dinheiro, compro à vista num valor mais baixo, com desconto. Vou pagar 1.000, por exemplo. Aí eu falo, não, eu quero consumir já. Eu não vou esperar um ano, eu não vou guardar dinheiro. Então eu vou comprar esse bem de 1.000. Vou tomar dinheiro emprestado, vou pagar em 2, 3 anos. Vai me custar 2.000. Então, ao invés de eu comprar uma geladeira, eu compro uma, mas ao invés de pagar uma geladeira, eu pago 2. Esse é o exemplo que a gente tem. Depois de 5, 10, 15 anos, se você olha para trás, você conquistou, você adquiriu 1/3, metade de tudo que você podia ter conquistado. Então, você administrar a tua ansiedade, se não é urgente, não é extremamente necessário, mudar a forma de você enxergar a maneira pela qual você adquire bens e serviços vai fazer toda a diferença no médio e no longo prazo. É a diferença entre você ter o dinheiro, ter a reserva e aí ver o que faz, e versus correr atrás do rabo a vida toda não dormindo bem, a vida toda tendo obrigação, a vida toda tendo passivo. Então a questão, ela foge do econômico, ela vira um psicológico e, inclusive, um modo de vida. É o custo da ansiedade, do imediatismo, e é o custo do sossego também, né? As pessoas estão perdendo o sossego justamente por causa disso. Comenta com a gente para fecharmos, por favor, qual é, na sua opinião, o futuro que vamos viver? Esse futuro do crediário digital é o que mais lhe parece diante dos altos custos do cartão de crédito? Ou a indústria do cartão vai colocar a mão na cabeça, vai perceber que está perdendo cliente e vai baixar os juros? Não é tão simples assim, né? Fala para mim também sobre os riscos diferentes do carnê e do cartão. Eu acho que você vai ter uma convivência entre as várias formas. Eu acho que essas várias formas, elas estão entrando e, na verdade, elas, de certa forma e de forma global, como a gente mencionou, elas acabam prestando um desserviço para a sociedade, mas não é culpa delas. Na verdade, se há culpa nesse processo é do lado do indivíduo, porque você realizou a oferta, cabe ao indivíduo, como a gente comentou, ter educação financeira, ter uma certa paz interior, né? A gente falou de ansiedade, e se não é um caso de urgência, saber administrar as suas necessidades. Então, você vai ter oferta, a oferta faz parte do lado de quem trabalha com esse negócio e cabe ao indivíduo fazer a sua melhor opção. Então, passa por educação financeira, passa por saber quais são seus valores pessoais de vida e lidar com tudo isso. É isso. A gente espera que o carnê ajude a reduzir a dependência do cartão, mas a gente não pode simplesmente trocar uma dívida pela outra, porque são regras específicas, cobranças direto da loja, vai cair nas mãos da financeira, vai bloquear seus bens da mesma maneira e sujar o seu nome da mesma forma. Então é a busca dessa paz interior, é a busca desse consumo consciente que todos nós precisamos ter. Eu quero agradecer demais a participação do economista da Fundação Getúlio Vargas, Alberto Aizental, conosco. Obrigado, professor. Eduardo, é um prazer estar aqui e poder esclarecer e trazer esses pontos para a população. Essa foi a edição 1337 do JR 15 Minutos.
Você pode acompanhar esses outros episódios no portal r7.com. A produção por aqui foi do David Bezerra, das estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato e Mariana Picciarelli, sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidência de jornalismo de Antônio Guerreiro. Eu sou Edu Ribeiro, agradeço a companhia e bora para a próxima.